Veja o que realmente acontece quando Michael Jackson faz amizade com uma estrela mirim. No deslumbrante mundo da música pop, Michael Jackson, frequentemente chamado de Rei do Pop, tinha um vínculo especial com o ator mirim Macaulay Culkin, famoso pelo seu papel no filme Esqueceram de Mim. A amizade deles floresceu nos anos 90, quando Culkin era uma estrela em ascensão. Ambos cresceram sob os holofotes da fama, o que fortaleceu a conexão entre eles. Eles passaram horas juntos, compartilhando histórias e risadas, encontrando conforto em saber que alguém entendia suas experiências únicas. Jackson valorizava tanto a presença de Culkin, que o escolheu como padrinho de 2 de seus filhos, uma grande honra que demonstra a profundidade da amizade deles. Eles desfrutaram de aventuras leves, como passeios em parques de diversões, permitindo que Jackson escapasse da sua vida pública agitada e aproveitasse momentos de normalidade. Essa amizade exemplifica como conexões genuínas podem prosperar, mesmo em uma indústria muitas vezes dominada pela competição e superficialidade, provando que amor e amizade podem realmente transcender idade e fama. Vamos descobrir a verdade sobre o Pão de Açúcar. Este pico icônico no Rio de Janeiro tem 396 metros de altura e oferece vistas deslumbrantes que encantam todos os visitantes. Para chegar ao topo, muitos aventureiros escolhem o famoso bondinho, deslizando suavemente sobre as paisagens verdes e as águas cristalinas da Baía de Guanabara. À medida que você sobe, a vibrante paisagem urbana se revela abaixo, mostrando as lindas praias do Rio, a arquitetura histórica e os bairros animados. Ao chegar ao topo, a experiência é mágica. Olhe para o horizonte e veja a famosa Praia de Copacabana, as formas imponentes do Pão de Açúcar e até a majestosa estátua do Cristo Redentor ao longe. O panorama muda ao longo do dia, com os primeiros raios de sol e os pôres do sol vibrantes pintando o céu em cores brilhantes. Para quem busca um pouco mais de aventura, subir a montanha oferece uma conexão mais próxima com a flora e fauna únicas, proporcionando uma perspectiva alternativa, mas igualmente impressionante, da beleza do Rio. Seja admirando as vistas deslumbrantes do conforto do bondinho ou fazendo uma trilha, o Pão de Açúcar é um destino essencial para quem visita o Brasil. Prepare-se para se surpreender com a lei do camuflado na Jamaica. Na Jamaica é proibido usar roupas camufladas. Essa lei interessante visa proteger a identidade dos militares, para que os verdadeiros soldados e seus uniformes se destaquem durante as operações. A regra se baseia na história das Forças Armadas da Jamaica, que utilizam padrões de camuflagem únicos para fins táticos. Portanto, se você visitar esta bela ilha, pense 2 vezes antes de vestir uma camisa ou mochila camuflada. A polícia pode notar. A lei existe para evitar confusões ou imitações de militares, ressaltando a seriedade da questão. Curiosamente, a lei se aplica a todos, incluindo moradores e turistas, então é melhor levar roupas normais. Quem diria que algo tão simples como roupas poderia ter consequências legais tão sérias? Você pode se surpreender ao saber que homens podem ter um resultado positivo em um teste de gravidez. Esse resultado inesperado pode acontecer se a urina do homem contiver um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, HCG. Embora o HCG seja mais conhecido como um sinal de gravidez em mulheres, sua presença em homens pode indicar um problema de saúde sério, como câncer de testículo. Quando tumores testiculares se desenvolvem, eles podem produzir HCG, resultando em um teste de gravidez positivo. Esse fenômeno destaca a importância de prestar atenção a sintomas incomuns, como perda de peso repentina ou mudanças no apetite, que podem sinalizar problemas de saúde mais sérios. Se um homem tiver um teste de gravidez positivo, é importante consultar um médico. Compreender a relação entre a HCG e algumas formas de câncer pode salvar vidas por meio de detecção e tratamento precoces. Não é surpreendente como um teste de gravidez comum pode revelar algo tão inesperado. Um fato interessante sobre os insetos. Você sabia que existem muito mais insetos do que pessoas? É verdade. Para cada ser humano na Terra, há centenas de milhões de insetos zumbindo ao redor, rastejando perto ou se escondendo à vista. Essa impressionante proporção mostra como os insetos dominam nosso ecossistema. Cientistas estimam que atualmente existem cerca de 10 quatrilhões, e isso é 10 bilhões multiplicado por 1 milhão, de insetos no nosso planeta. Desde formigas marchando em fila até borboletas voando nos jardins, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes na polinização, decomposição e até no controle de pragas.
Elas mantêm o equilíbrio nos ecossistemas, mostrando o quão interconectada é a vida. Então, da próxima vez que você ver um pequeno besouro ou um mosquito, lembre-se, você não está apenas compartilhando o espaço com um ser. Você está cercado por uma enorme comunidade de insetos, que são essenciais para o nosso mundo. Não é incrível? E se eu contar a você o terrível segredo de Jack, o Estripador? Essa figura infame da sombria história de Londres aterrorizou os cidadãos em 1888, assassinando brutalmente pelo menos 5 mulheres. As vítimas, frequentemente chamadas de 5 canônicas, foram encontradas na área de Whitechapel, gerando pânico e grande cobertura da mídia. Apesar de várias investigações e uma longa lista de suspeitos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério, intrigando historiadores e amantes de histórias de crime. A natureza horrenda dos crimes e a habilidade do assassino em escapar da captura mantém esse mistério vivo por mais de um século. As especulações vão desde um açougueiro local até mesmo um membro da família real. Essa história continua a cativar a imaginação, inspirando inúmeros livros, filmes e teorias. Porque esse caso não resolvido ainda fascina tantas pessoas hoje. E se eu disser que Machu Picchu resiste a terremotos? Esta antiga cidade inca no Peru demonstra habilidades de engenharia impressionantes que resistiram ao teste do tempo. Habilidosamente situada em 2 falhas geológicas, os arquitetos de Machu Picchu usaram uma técnica chamada de alvenaria secas. Em vez de argamassa, eles moldaram as pedras para que se encaixassem perfeitamente, permitindo que se movessem um pouco durante um terremoto. Esse design notável significa que as pedras podem se deslocar sem danificar a estrutura e voltam ao lugar assim que a tremedeira para. Imagine como é reconfortante saber que esse método excepcional de construção mantém Machu Picchu intacta ao longo dos séculos, mesmo estando em uma região montanhosa, sujeita à atividade sísmica. Ao visitar este patrimônio mundial da Unesco hoje, você poderá apreciar não apenas sua beleza impressionante, mas também a genialidade dos antigos engenheiros que o construíram. É incrível como o passado ainda pode influenciar nosso presente. Difícil de acreditar, mas o andorinhão alpino nunca pousa. Esta incrível ave tem a habilidade única de permanecer no ar por mais de 6 meses seguidos. Imagine como é voar dia e noite, sem tocar o chão. Durante essa jornada extraordinária, o andorinhão alpino realmente dorme, se alimenta e até se reproduz sem aterrissar. Suas adaptações especiais, como o corpo aerodinâmico e as longas asas, permitem que ele deslize facilmente pelo céu, percorrendo grandes distâncias em busca de comida, principalmente insetos capturados no ar. Enquanto outras aves descansam em galhos ou pousam no chão, o andorinhão alpino faz do céu sua casa. Essa resistência não é apenas para a diversão, é essencial para a sobrevivência, já que a ave procura alimento e escapa de predadores. Nascidos em regiões montanhosas da Europa e Ásia, esses velozes voadores mostram as maravilhas da natureza e nos lembram das incríveis capacidades da vida. O que você acha? Como eles conseguem realizar tais feitos impressionantes? Descubra o lugar mais frio do universo. Cientistas do MIT criaram um laboratório incrível que atinge a impressionante temperatura de 270 graus Celsius. Essa conquista o torna ainda mais frio do que o vasto espaço do cosmos, onde a temperatura média é de cerca de 270,45 graus Celsius. Para comparação, a Antártida já teve o recorde da temperatura mais baixa na Terra, registrada em 89,2 graus Celsius em 1983. O frio extremo alcançado neste laboratório é importante para o estudo da mecânica quântica e do comportamento dos átomos. Ao resfriar os átomos próximos ao zero absoluto, os pesquisadores podem observar fenômenos estranhos que não podem ser vistos em temperaturas mais altas, como os condensados de Bose-Einstein. Nesse estado único, as partículas se comportam como um todo quântico, levando a descobertas fascinantes. Não é incrível que condições tão extremas possam nos ajudar a desvendar os mistérios do universo? Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos. Antes de você começar a se exercitar, seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir.
Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Já pensou por que as baleias azuis cantam debaixo d'água? Essas criaturas magníficas, os maiores animais da Terra, usam suas impressionantes habilidades vocais para se comunicar. As baleias azuis emitem chamadas de baixa frequência, que podem viajar por centenas de milhas no oceano, como se estivessem enviando mensagens sonoras por grandes distâncias. Esses sons permitem que elas se conectem com possíveis parceiros ou outras baleias, criando efetivamente uma rede de comunicação subaquática. Acredita-se que essas canções também ajudem as baleias a navegar pelos mares profundos e escuros, guiando-as com segurança através de terrenos oceânicos complexos. O que é notável é que as frequências produzidas pelas baleias azuis geralmente estão abaixo do alcance da audição humana, permitindo que elas façam sons que não conseguimos perceber. Além disso, suas canções contribuem para a formação de laços sociais, um aspecto essencial de suas vidas na natureza. É quase como se estivessem fazendo um concerto sob as ondas. Portanto, quando você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se de que as baleias azuis não estão apenas flutuando na água. Elas estão ativamente cantando, criando a maior e mais impressionante sinfonia do nosso planeta. A luz se move a uma velocidade impressionante de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. É realmente rápido. Mas você sabia que essa velocidade muda quando a luz passa por materiais como água ou vidro? Nesses materiais, a luz desacelera ao interagir com os átomos. Esse fenômeno fascinante mostra que a luz não é apenas um viajante rápido. Ela pode ser retardada, dependendo do meio em que entra. Por exemplo, a luz que passa pela água se move a cerca de 225 mil quilômetros por segundo. Ainda é rápido, mas bem mais lento do que no vácuo. Essa mudança de velocidade explica por que objetos na água parecem distorcidos ou mais próximos do que realmente estão. Compreender a velocidade da luz não é apenas um conceito físico. É importante para tecnologias como a fibra óptica, que utilizam as propriedades da luz para transmitir dados rapidamente em longas distâncias. Incrível, não é? Você sabia que as florestas de Skrzyny escondem tesouros? Esta floresta mágica na Polônia não é apenas uma paisagem bonita. Dizem que seu valor ultrapassa $1 milhão. Essa quantia impressionante aguça nossa imaginação, sugerindo que entre suas trilhas antigas pode haver mais do que apenas árvores e natureza selvagem. Muitas lendas cercam as florestas de Skrzyny, insinuando tesouros escondidos ou artefatos perdidos que aguardam para serem descobertos. Pesquisadores e caçadores de tesouros são atraídos por seus mistérios, na esperança de encontrar algo incrível. Mas além dos tesouros, a floresta é um testemunho da beleza da natureza, exibindo uma flora e fauna deslumbrantes. As lendas inspiram muitos aventureiros, jovens e idosos, a sonhar com o que pode estar escondido sob a terra ou nas árvores. Se isso é real ou não, a atração das florestas de Skrzyny fascina todos que ouvem suas histórias. Quais segredos você acha que esta floresta mágica pode esconder? Por que Arnold Schwarzenegger comprou um jato particular? Em 1991, enquanto filmava O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, Arnold não só ganhou dinheiro com seu papel, mas também fez um investimento importante. Ele recebeu um salário impressionante pelo filme, mas em vez de gastar em carros caros ou casas luxuosas, decidiu comprar um jato Gulfstream 3 por $12,75 milhões. Essa compra permitiu que ele viajasse com estilo e conforto, trabalhando em diversos sets de filmagem ao redor do mundo. O jato, que era o favorito das celebridades, se tornou um símbolo não apenas de luxo, mas também da seriedade de Schwarzenegger em relação à sua carreira e negócios. Ao investir em um jato particular, ele garantiu a capacidade de gerenciar eficientemente sua agenda lotada. Para pessoas da indústria do entretenimento, esses investimentos podem ser uma forma prática de equilibrar trabalho e vida pessoal. Como essa combinação de fama em Hollywood e investimento inteligente te inspira?
Você sabia que os koalas dormem 22 horas por dia? Esses adoráveis marsupiais são conhecidos por suas impressionantes habilidades de sono, tornando-os verdadeiros campeões do descanso no reino animal. Enquanto os koalas dormem entre 18 e 22 horas por dia, os girafas precisam de apenas cerca de 2 horas de sono. Essa incrível diferença nos hábitos de sono mostra como diferentes espécies se adaptam às suas condições. Os koalas se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que são pobres em nutrientes e exigem muita energia para serem digeridas. Para economizar energia, eles passam a maior parte do tempo dormindo e descansando. Por outro lado, as girafas se alimentam de folhas e galhos, o que lhes permite dormir menos, pois pastam de forma mais eficiente. Essas adaptações incríveis ajudam cada espécie a sobreviver em seu habitat, destacando a incrível diversidade de vida e comportamento no reino animal. É verdade que as bicicletas de Amsterdã alimentam a cidade. Em Amsterdã, as bicicletas não são apenas um meio de transporte prático. Elas também são uma poderosa fonte de energia. Em média, os moradores percorrem impressionantes 1.240 mil milhas todos os dias. Essa quantidade incrível de pedaladas gera cerca de 19,5 milhões de watts de eletricidade a cada hora. Pense nisso, um suporte para bicicletas com 30 vagas pode produzir energia suficiente para iluminar uma rua inteira. Isso significa que, ao manter essas bicicletas em movimento, Amsterdã não só ilumina seus bairros, mas também desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Usando bicicletas, a cidade evita a emissão de cerca de 1.355 libras de CO2 a cada ano. É como apagar a pegada de carbono dos carros. O compromisso da cidade com o ciclismo e a energia sustentável mostra como soluções simples podem trazer mudanças significativas. Então, da próxima vez que você ver esses ciclistas amigáveis acelerando pelas ruas, lembre-se de que eles ajudam a alimentar e proteger sua cidade ao mesmo tempo. Não é uma maneira inspiradora de viajar? Por que a fumaça de cigarros deixa as fotos esportivas azuis? Durante décadas, antigas fotos esportivas dos Yasukasenewa ganharam um curioso tom azul, muitas vezes causado por densas nuvens de fumaça de cigarro que preenchiam as arenas lotadas de espectadores. Naquela época, fumar era uma atividade popular, e as arenas frequentemente estavam envoltas em fumaça, resultando nesse efeito impressionante nas fotos. A fumaça dispersa a luz de uma maneira surpreendente, criando uma atmosfera única que os fotógrafos não conseguiriam capturar de outra forma. Curiosamente, cineastas e fotógrafos modernos se inspiram nessa atmosfera vintage. Eles usam máquinas de fumaça para criar um efeito semelhante, dando às cenas contemporâneas um toque de nostalgia. Então, da próxima vez que você olhar para imagens clássicas de atletas em ação, lembre-se dos locais cheios de fumaça que moldaram sua aparência icônica. Que outros efeitos surpreendentes você acha que o fumo deixou? Vamos desvendar a verdade sobre os probióticos. Os probióticos não são apenas uma palavra da moda sobre saúde. São micro-organismos vivos, muitas vezes chamados de boas bactérias, que podem fazer maravilhas pelo seu intestino. Quando você consome a quantidade certa de probióticos, eles ajudam a manter o equilíbrio do microbioma intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas e controlando as prejudiciais. Esse equilíbrio é importante, pois afeta tudo, desde a digestão até o seu sistema imunológico. Os probióticos podem ser encontrados em deliciosos alimentos fermentados, como o iogurte, que muitos de nós adoramos no café da manhã, além de opções picantes como kimchi e chucrute, que adicionam sabor e benefícios às nossas refeições. Para quem prefere uma dose mais concentrada, também existem suplementos de probióticos disponíveis. Então, da próxima vez que você pensar na saúde do seu intestino, lembre-se desses pequenos heróis na sua comida. Talvez eles sejam o segredo para se sentir melhor. Um fato interessante sobre o cheerleading nos Estados Unidos: não é apenas um esporte, é um verdadeiro fenômeno cultural. Nas escolas americanas, o cheerleading é extremamente popular, com equipes animando os torcedores em jogos de futebol e basquete. Esses grupos usam uniformes coloridos e fazem apresentações dinâmicas com saltos, acrobacias e truques que encantam o público. O que diferencia o cheerleading nos Krakow é seu aspecto competitivo. As equipes competem ferozmente em torneios locais, regionais e até nacionais, mostrando suas habilidades e criatividade. Esse nível de dedicação é bem diferente de muitos outros países, onde o cheerleading não é uma atividade comum nas escolas.
Lá, os entusiastas do esporte costumam se concentrar em esportes mais tradicionais. Amizade, disciplina e trabalho em equipe fazem do cheerleading algo mais do que apenas gritos de apoio. É uma parte essencial do espírito escolar na América. Então, o que torna o cheerleading uma atividade tão querida no Zeeta World? Você já pensou sobre as rigorosas leis de armas do Japão? O Japão é conhecido por ter algumas das regras mais severas sobre o uso de armas de fogo no mundo. É surpreendente, mas mesmo em situações trágicas, essas leis são rigorosamente seguidas. Por exemplo, quando um policial tragicamente se suicidou usando uma arma de fogo, as autoridades o acusaram postumamente de violar as regras de posse de armas. Esse contraste acentuado destaca o compromisso inabalável do Japão com a segurança e o controle de armas na sociedade. O processo para obter uma arma legalmente no Japão não é simples. Os potenciais proprietários devem passar por uma rigorosa verificação de antecedentes, avaliação de saúde mental e cursos de treinamento abrangentes. Como resultado, a posse de armas é rara, o que faz com que o nível de crimes violentos seja significativamente mais baixo do que em muitos outros países. O incidente com o policial ressalta não apenas as leis em si, mas também a atenção cultural, a responsabilidade e a importância dessas regras na vida cotidiana. Como isso afeta a segurança pública e a percepção sobre a posse de armas. Vamos revelar a verdade sobre o fenômeno dos cabelos de gelo. Esse fenômeno mágico acontece quando o ar está gelado e os galhos das árvores estão úmidos. Os cabelos de gelo, cientificamente conhecidos como Ectiopsis effusa, se formam em noites frias, quando o vapor d'água no ar encontra temperaturas baixas. Quando a umidade se deposita nos galhos, ela congela, criando lindas e finas linhas brancas que lembram algodão doce ou fibras de conto de fadas. Imagine que você está caminhando pela floresta, onde cada galho está decorado com essas linhas brilhantes, suavemente iluminadas pela luz da lua. Essa maravilha natural não apenas captura a imaginação, mas também demonstra a fascinante interação entre fungos e mudanças de temperatura. O fungo atua como um pequeno artista, transformando noites de inverno comuns em espetáculos de beleza. Essas formações de gelo destacam a incrível complexidade da natureza, lembrando-nos de que mesmo nas noites mais frias, existem segredos esperando para serem descobertos. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta fria, não perca a chance de ver os encantadores cabelos de gelo, uma obra-prima do inverno da natureza. Surpreendente, mas as necessidades de sono variam muito com a idade. Adolescentes de 14 a 17 anos geralmente precisam de 7 a 11 horas de sono por noite, o que é crucial para seu crescimento e desenvolvimento. Diferente dos adultos que costumam precisar de cerca de 7 horas, os adolescentes ainda passam por mudanças físicas e mentais significativas. Esse sono extra ajuda a sustentar seus corpos em crescimento e suas mentes ativas, enquanto lidam com a escola, relacionamentos sociais e novas responsabilidades. Durante o sono profundo, o cérebro deles processa informações, fixando o que aprenderam na escola e ajudando a regular seu humor. Sem descanso suficiente, os adolescentes podem ter dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de saúde. Por isso, é importante que eles durmam bem para o seu bem-estar. Você já se perguntou quanto sono realmente precisa, você ou seus adolescentes? O que realmente torna o YouTube tão popular? A canção infantil Baby Shark explodiu na internet, tornando-se o vídeo mais popular de todos os tempos no YouTube. Com uma melodia fácil de lembrar e movimentos de dança divertidos, essa canção alegre conquistou milhões, especialmente crianças. Lançada pela Pinkfong, uma marca educacional sul-coreana, Baby Shark rapidamente se tornou viral, atraindo um público jovem em todo o mundo. Suas palavras divertidas e repetitivas são fáceis de memorizar, o que explica por que já foi vista mais de 12 bilhões de vezes. Os pais também costumam cantarolar, criando um ambiente amigável para dançar e cantar em casa. A enorme popularidade de Baby Shark demonstra o poder do entretenimento simples. Ela une crianças e adultos em uma experiência alegre. E não podemos esquecer do impacto na plataforma YouTube. Ela abriu caminho para muitos outros criadores de conteúdo infantil. Então, o que você acha que é o segredo desse fenômeno viral? Por que Ruth Wakefield mudou o chocolate para sempre? Nos anos 1930, Ruth Wakefield gerenciava o seu hotel, o Toll House Inn, quando enfrentou um problema na hora de assar.
ela ficou sem chocolate para bolos, um ingrediente comum para biscoitos. Mas em vez de desistir, ela pegou uma barra de chocolate meio amargo. Ruth esperava que o chocolate derretesse e se misturasse à massa, dando um sabor intenso de chocolate. Para sua surpresa, os pedaços mantiveram a forma durante o cozimento. O resultado foram deliciosos biscoitos com pedaços de chocolate derretido que encantaram seus hóspedes. Essa reviravolta inesperada levou à criação do biscoito com pedaços de chocolate, que rapidamente se tornou popular, e um lanche essencial em cozinhas ao redor do mundo. Hoje, essa iguaria existe em inúmeras versões, de macias e mastigáveis a crocantes e estaladiças. A abordagem inovadora de Ruth não só salvou sua fornada de biscoitos, mas também mudou para sempre as sobremesas, gerando uma paixão global por biscoitos com pedaços de chocolate. Você já tentou fazer a sua versão? Você sabia que Istambul tem um passado incrível? Esta cidade vibrante na Turquia foi chamada de Bizâncio, e sua história começa por volta do século 7 a.C. Ela se tornou um importante centro devido à sua localização estratégica na interseção da Europa e da Ásia. Mais tarde, em 330 d.C., o imperador romano Constantino o Grande transformou Bizâncio em Constantinopla, tornando-a a capital do Império Romano. Esta cidade notável foi testemunha da ascensão e queda de impérios, incluindo o bizantino e o otomano. Com sua arquitetura magnífica, como a Santa Sofia e a Mesquita Azul, Istambul reflete seu rico patrimônio e diversas culturas. Ao longo dos séculos, foi um caldeirão de diferentes religiões, idiomas e tradições. Desde os mercados movimentados até as águas tranquilas do Bósforo, esta cidade guarda histórias de conquistadores e comerciantes. Hoje, Istambul continua a prosperar, misturando tradições antigas com a vida moderna. Você consegue imaginar caminhar pelas mesmas ruas que um dia foram percorridas por imperadores? Você sabia que a malária pode se esconder no seu fígado? Os parasitas da malária têm um truque astuto. Eles podem se instalar no fígado, permanecendo em um estado de dormência por meses após a picada do mosquito. Essa estratégia traiçoeira dificulta o diagnóstico precoce, tornando mais difícil para os médicos identificarem rapidamente a doença. Nessa fase, os parasitas no fígado podem passar despercebidos e depois se reativar, causando recaídas dolorosas. Essas recaídas podem levar a sérios problemas de saúde, como anemia crônica, que causa fadiga e fraqueza, aumento do baço e até hemorragias internas. Cerca de 48% da população mundial está em risco de enfrentar essa forma oculta de malária. Por isso, a conscientização é fundamental. Os sintomas podem não aparecer de imediato, permitindo que a doença destrua seu corpo sem aviso. Entender como a malária funciona nos ajudará a nos proteger melhor e a proteger nossas comunidades de suas consequências perigosas. Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. Você sabia que os banheiros refletem dinâmicas sociais? Estudos mostram que os banheiros compartilhados oferecem uma visão interessante sobre a interação entre famílias e comunidades. Quando as pessoas se reúnem nesses locais, não é apenas uma questão prática, é uma rica experiência social. Famílias podem conversar, rir ou compartilhar histórias enquanto esperam sua vez, transformando uma necessidade simples em um espaço social vibrante. Isso é especialmente evidente em diferentes culturas, onde o uso de banheiros compartilhados se torna uma prática comum que fortalece os laços. Observar essas interações pode revelar normas sociais, cooperação e até resolução de conflitos no dia a dia. Quando as pessoas interagem em um espaço comum, elas desenvolvem um senso de comunidade e pertencimento que vai além do simples uso do banheiro. Então, da próxima vez que você pensar em banheiros,
Lembre-se de que eles não servem apenas para necessidades. Eles também podem desempenhar um papel em como nos conectamos com os outros e construímos relacionamentos. Não é interessante como uma estrutura tão simples pode refletir comportamentos sociais complexos? Prepare-se para se surpreender com a origem do dólar. A palavra dólar vem do holandês daler, que era usado na região do Caribe e em Nova Amsterdã de 1600 a 1800. Mas isso não é tudo. Esse nome interessante tem raízes ainda mais profundas na moeda alemã Joachim-Staller, que surgiu nos anos 1300. Os Joachims eram moedas de prata cunhadas na cidade de Joachimsthal, hoje na República Tcheca. Com o crescimento do comércio entre culturas, daler se tornou um termo popular para a moeda nas novas colônias. Quando os falantes de inglês começaram a usar essa palavra, daler se transformou em dólar, como conhecemos hoje. Não é incrível como uma palavra viaja no tempo e no espaço, se transformando ao longo do caminho? Então, da próxima vez que você ver uma nota de dólar, lembre-se da sua fascinante jornada da Europa para a América. Prepare-se para a escolha de carreira inesperada de Neil deGrasse Tyson. É difícil imaginar um mundo onde o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson poderia estar dançando em vez de explorar o cosmos. Enfrentando dificuldades financeiras para pagar sua educação, Tyson considerou seriamente uma opção bastante inusitada: o striptease. Essa ideia única destaca as dificuldades financeiras que muitos enfrentam na busca por seus sonhos acadêmicos. No entanto, Tyson tomou uma decisão importante e, no final, escolheu se concentrar em seu amor pela matemática e pelas ciências. Com sua mente afiada e paixão pelo universo, ele continuou seus estudos com dedicação, o que o levou a se tornar uma figura de destaque na comunicação científica. O caminho de Tyson nos lembra que até as mentes mais brilhantes podem enfrentar escolhas difíceis, e como lidam com esses desafios molda seu futuro. Quem poderia imaginar que um dos cientistas mais influentes de hoje quase se desviou para o mundo do entretenimento para sobreviver? A derrubada de árvores realmente afeta a mente dos animais. Pesquisas mostram que a destruição das florestas causa um grande impacto psicológico nos animais selvagens, especialmente nas espécies mais sensíveis, como os orangotangos. Quando seu habitat natural é destruído, esses seres inteligentes enfrentam estresse e trauma enormes. Imagine ser expulso de casa sem aviso e ter que se adaptar a um mundo novo e desconhecido. É isso que esses animais vivenciam. A destruição das árvores não só atrapalha seu dia a dia, mas também pode levar a ansiedade, depressão e outros problemas mentais. Os orangotangos, conhecidos por sua complexa estrutura social e alto intelecto, sofrem muito sem um ambiente estável. Isso levanta uma questão importante: quais são as consequências mais amplas da destruição ambiental? A saúde mental dos animais selvagens nos lembra que nossas ações têm consequências profundas. Proteger as florestas é importante não apenas para a sobrevivência das espécies, mas também para seu bem-estar emocional. É hora de considerar a saúde mental dos animais selvagens em nossos esforços de conservação, pois cada ser merece um lar seguro e feliz. É verdade que a primeira ligação de Bell foi caótica? Sim, é verdade. Quando Alexander Graham Bell fez a primeira ligação telefônica em 1876, não foi um momento tranquilo, como muitas vezes imaginamos. Na verdade, ele acidentalmente derramou ácido sobre si mesmo enquanto trabalhava em sua invenção. Em pânico, ele gritou para seu assistente, Sr. Watson, dizendo as famosas palavras: Sr. Watson, venha aqui, eu quero vê-lo. Esse incidente inesperado foi um ponto de virada que mudou a comunicação para sempre. Não é incrível como um pouco de caos pode levar a algo extraordinário? A invenção de Bell abriu as portas para a era moderna, permitindo que as pessoas se conectassem instantaneamente a longas distâncias. Hoje, não conseguimos imaginar a vida sem telefones, mas tudo começou com um erro. Quem diria que um momento desajeitado poderia resultar na criação de uma ferramenta tão revolucionária? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz,
ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Você já se perguntou por que nossos pulmões têm tamanhos diferentes? O pulmão esquerdo é cerca de 10% menor que o direito, e essa diferença não é por acaso. Ela está relacionada ao espaço que o coração ocupa, que está um pouco deslocado para a esquerda em nosso peito. Essa área é chamada de impressão cardíaca, uma pequena depressão que permite que o coração se acomode confortavelmente ao lado do pulmão esquerdo. Como resultado dessa adaptação, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o esquerdo tem apenas 2. Um dos lobos do pulmão direito também é maior, o que o torna mais adequado para suportar a maior parte da nossa carga respiratória. Esse design inteligente destaca como nossos corpos evoluíram para acomodar órgãos vitais, maximizando a eficiência e garantindo um encaixe perfeito. Não é incrível como a natureza organiza nossa anatomia? Você já experimentou o Burner de Michigan? Esta deliciosa bebida, que é uma iguaria regional de Michigan, conquistou os corações e os paladares dos amantes de Ginger Ale em todo o Zeicha. O Burner combina a doçura picante do Ginger Ale, muitas vezes misturado com outros ingredientes aromáticos, como sucos de frutas ou xaropes, criando uma bebida refrescante para qualquer ocasião. A popularidade dos Burners cresceu rapidamente, ultrapassando suas humildes origens, enquanto os fãs se encantam com o sabor único e a versatilidade dessa bebida gaseificada. Agora não é apenas uma especialidade de Michigan. Você pode encontrar variações de Burners em festas, restaurantes e encontros por todo o país. Alguns mixologistas ousados até adicionam ervas ou frutas exóticas aos Burners, abrindo infinitas possibilidades para experimentos de sabor. À medida que os Burners continuam a ganhar popularidade, eles se tornaram um símbolo de experiências compartilhadas e criatividade no mundo das bebidas. Você já se juntou aos amantes de Burners? É verdade que o Windows Phone fez um funeral para o iPhone? Em 2010, a equipe do Windows Phone organizou um estranho, mas simbólico, funeral para o iPhone da Apple, acreditando que seu novo telefone logo superaria as vendas da Apple. Imagine um grupo de entusiastas de tecnologia vestidos de preto, lamentando a suposta morte do iPhone, confiantes de que seu produto inovador seria o próximo grande sucesso na tecnologia móvel. Avançando para os dias de hoje, a ironia se torna clara. O Windows Phone deixou de existir, enquanto o iPhone continua a ser um dos smartphones mais populares do mundo. Essa reviravolta inesperada na história da tecnologia destaca a natureza imprevisível do mercado, onde até as previsões mais seguras podem se mostrar erradas. É um lembrete claro de que inovações não garantem sucesso, e às vezes, o que parece avançado hoje pode se tornar obsoleto amanhã. Pensando sobre esse momento, não podemos deixar de nos perguntar que outras surpresas o mundo da tecnologia nos reserva. Você sabia que os morcegos vampiro bebem sangue no jantar? Essas criaturas incríveis são um dos poucos mamíferos que dependem totalmente de sangue, um fenômeno chamado hematofagia. Eles vivem na América Central e do Sul e possuem sensores térmicos únicos no nariz, que os ajudam a encontrar vasos sanguíneos em suas presas, geralmente gado como vacas e porcos. Quando mordem, a saliva deles se mistura secretamente com o sangue da vítima. Ela contém anticoagulantes especiais para evitar a coagulação, permitindo que eles desfrutem da refeição sem acordar a presa desavisada. Embora possam parecer assustadores, os morcegos vampiro também têm um lado social interessante. Sabe-se que eles compartilham comida com outros morcegos, mostrando que até essas criaturas assustadoras têm uma comunidade cuidadosa. Quem diria que os sugadores de sangue poderiam ser tão atenciosos? Você sabia que sua língua é composta por 8 músculos? Esse músculo poderoso não só é essencial para perceber sabores, mas também desempenha um papel importante na fala, mastigação e deglutição. A língua é incrivelmente flexível, permitindo que se mova em várias direções. Ela pode se mover rapidamente para ajudar você a pronunciar palavras, misturar alimentos na boca e empurrá-los para baixo pela garganta. Cada um dos 8 músculos trabalha em conjunto, garantindo controle total, seja em uma palavra complicada ou em uma deliciosa guloseima. Sua língua também ajuda a formar sons únicos de cada idioma, tornando a comunicação possível.
Sem ela, ações simples como comer e conversar seriam muito mais difíceis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu prato favorito ou rindo com amigos, lembre-se desse incrível músculo que torna tudo isso possível. Você ficará surpreso ao descobrir que as pirâmides realmente existiram. Construídas há mais de 4.000 anos, essa maravilha da arquitetura foi feita com cerca de 2,3 milhões de enormes blocos de calcário e granito, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas. Imagine como os trabalhadores transportavam essas pedras gigantes sem a ajuda de tecnologia moderna. Em vez disso, eles contavam com ferramentas simples, trabalho em equipe e criatividade para mover e posicionar cada bloco com precisão. Essa conquista impressionante demonstra as incríveis habilidades de engenharia das civilizações antigas. A pirâmide não só serviu como tumba para o faraó Quéops, mas também refletiu a cultura e as crenças da época. Hoje, ela permanece como um símbolo das ambições e habilidades humanas, atraindo visitantes de todo o mundo. Como conseguiram realizar uma tarefa tão grandiosa sem as tecnologias que temos hoje? Você sabia que o corpo humano médio contém cerca de 12,6 quilos de carbono? Isso representa aproximadamente 18% do seu peso total. Para ter uma ideia, esse carbono seria suficiente para fazer cerca de 900 lápis. O carbono é um elemento importante que desempenha um papel fundamental em nosso organismo. Ele está presente em proteínas, gorduras e carboidratos, que são os blocos de construção das nossas células. Esse elemento é essencial não apenas para nós, ele também é a base da vida na natureza. Nossos corpos funcionam como pequenas fábricas, constantemente utilizando e reciclando carbono para manter as células e nosso funcionamento. Então, da próxima vez que você pegar um lápis, lembre-se de que ele representa uma pequena parte do que faz de você quem você é. Não é incrível? Você pode acreditar que houve um governante super-herói no Turcomenistão? Sapar Murat Niyazov, que governou o país de 1980 até 2006, levou a autopromoção a níveis incríveis. Ele se declarou presidente vitalício e transformou o país em algo parecido com uma história em quadrinhos. Niyazov não apenas governou com mão de ferro, mas também deu seu nome a estradas, bibliotecas e até ao mês de janeiro. Essa devoção quase cultual à sua imagem muitas vezes ofuscava as necessidades de seu povo. Seu governo excêntrico incluía leis absurdas, como a proibição de dentes de ouro e a proibição do balé. O culto à personalidade de Niyazov se tornou notícia mundial, enquanto ele levava uma vida luxuosa, mesmo com o país enfrentando dificuldades econômicas. Sua excentricidade e suas medidas de autopromoção criaram um retrato vibrante, mas controverso, da liderança. Não é surpreendente como uma única pessoa pode deixar um legado tão grandioso. Prepare-se para se surpreender com as batatas fritas em espiral. Esses deliciosos petiscos de rua são feitos de batatas cortadas em espiral, espetadas em um palito e fritas até ficarem crocantes. Imagine-se passeando por uma feira ou mercado, atraído pelo aroma irresistível de batatas fritas. Os vendedores cortam as batatas em longas formas torcidas, criando uma iguaria visualmente impressionante. Após a fritura, essas batatas se tornam uma tela em branco, prontas para receber seus temperos favoritos, de queijo salgado a pimenta picante. As batatas em espiral não são apenas um deleite para os olhos, são uma maneira divertida e única de saborear a batata clássica. Você pode encontrá-las em festivais gastronômicos ou feiras locais, adicionando um toque crocante ao seu lanche. Então, da próxima vez que você estiver em um mercado de alimentos, não deixe de experimentar essa iguaria enrolada e deliciosa. Você consegue imaginar como as abelhas veem o mundo de forma diferente? As abelhas têm um sistema visual incrível que as diferencia de muitos outros seres. Elas possuem 5 olhos, 2 grandes olhos compostos e 3 pequenos olhos simples, chamados ocelos. Os olhos compostos são uma verdadeira maravilha, com milhares de pequenas lentes que ajudam as abelhas a detectar movimentos e se orientarem com agilidade no ambiente. Isso é crucial para sua função como polinizadoras, pois permite que elas vejam flores à distância. Os ocelos, localizados no topo da cabeça, desempenham um papel importante ao captar a intensidade da luz, permitindo que as abelhas ajustem suas trajetórias de voo conforme a iluminação ao redor. Essa combinação única de visão ajuda as abelhas não apenas a encontrar alimento, mas também a polinizar plantas de forma eficaz, contribuindo para a saúde dos nossos ecossistemas.
Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem ver o mundo de maneira tão complexa? Você sabia que os músculos têm o nome de camundongos? A palavra músculo vem do latim musculus, que significa pequeno camundongo. Esse nome curioso surgiu entre os antigos romanos, que notaram que quando as pessoas contraem os músculos, isso se parece com pequenos camundongos correndo sob a pele. Imagine só, essa visão interessante do nosso corpo nos dá uma maneira divertida de pensar sobre ele. Os músculos não são apenas tecido, são partes vivas e em movimento que nos ajudam a andar, correr e até dançar. Os romanos perceberam a conexão entre a tensão e o movimento, e essa interpretação criativa perdurou ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você for à academia ou se esticar após um longo dia, lembre-se de que você não está apenas mostrando bíceps fortes, você está revelando um pequeno camundongo em seus músculos. Não é uma maneira divertida de apreciar nossa anatomia? Incrível, mas a insônia pode fazer uma pausa. Em Hong Kong, há um ônibus único que oferece um passeio de 5 horas, especialmente para pessoas que sofrem de insônia. Este trajeto incomum se estende por 53 milhas e passa por belas paisagens da cidade. Assim que você entra no ônibus, percebe comodidades como protetores de ouvido e máscaras para os olhos, criando uma atmosfera relaxante. Enquanto o ônibus avança, os passageiros podem descansar e fechar os olhos, mergulhando em um sono tranquilo, enquanto motoristas experientes conduzem o percurso. Essa ideia combina viagem e descanso, dando aos insones a chance de recarregar as energias sem a pressão de um ambiente comum para dormir. Enquanto muitas pessoas em cidades barulhentas enfrentam problemas para dormir, será que esse ônibus pode mudar nossa visão sobre relaxamento e viagens?